Vice-prefeito, secretário de Educação, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos Eduardo, boa tarde a todos que assistem o Balsas Acontece. É um programa muito importante para a cidade de Balsas e a gente fica muito alegre de poder estar aqui participando com você. Nós recebemos aqui praticamente todos os candidatos a vereadores que foram eleitos ou reeleitos, o próprio prefeito Eric, agora recebe o senhor vice-prefeito, que vai conversar conosco e começando falando sobre essa questão, sobretudo da política, né, da reeleição. Como é que foi esse momento? Todo o seu grupo que chegou apoiando mais uma vez o prefeito Eric, como é que foi essa eleição para você? Bom, primeiro a gente agradece, né, a reeleição do prefeito Dr. Eric Celso Henrique, foi um trabalho muito importante. Por que isso acontece, essa votação tão grande do prefeito Eric, a gente consegue ter essa vitória assim tão expressando a vontade de todo o povo balsense? Porque houve muito trabalho, não existe mistério quando você trabalha. Então, em todas as áreas, a gente trabalhou muito na infraestrutura, na saúde, na educação, na ação social, em todas as áreas teve uma participação, uma presença da administração pública municipal, da administração Dr. Eric. Então, a reeleição veio numa premiação de um bom trabalho para o povo. O povo reconheceu, as pessoas reconheceram que o Dr. Eric, que toda a sua equipe trabalhou muito para que a gente tivesse uma cidade melhor. E a cidade melhor veio e a gente agora tem um desafio muito grande, que é continuar esse trabalho e fazer ainda muito melhor do que já foi no primeiro mandato. No final de 2019, início de 2020, vindo naquela sequência de inaugurações, de realizações, da infraestrutura, parte que o senhor por muito tempo pôde ajudar, inclusive, nesse novo momento de Balsas, mas chegou a pandemia, não deu aquele ponto de interrogação, e agora? Será que a gente vai conseguir avançar esse ano? Meu Deus, o que vai acontecer? Como é que vocês trataram disso aí? Com certeza, né? Foi um ponto de interrogação no mundo todo. O que iríamos fazer? Eu me lembro muito bem, ali por volta do dia 17 de março, veio o primeiro decreto e a gente, na Secretaria de Infraestrutura, já tinha saído, mas pensando como o governo num todo, a gente preocupado o que faria naquele momento. O Dr. Eric, liderando toda a equipe, com muita sabedoria, soube exatamente saber o que a gente teria que fazer. E aí veio logo a questão da área médica, montando o hospital de campanha, fazendo todas as questões sanitárias que precisariam ser feitas. Afinal de contas, ali naquele momento ninguém sabia muito sobre a questão da doença, mas fomos assertivos em todos os trabalhos e ao longo, depois de 30 dias, ali 60 dias durante a pandemia, começamos a pensar como movimentaria a administração toda novamente. E aí recomeçamos as obras que teriam... A gente não teve obras paradas, a gente teve uma diminuição, tá, na velocidade das obras. Mas aí assim que a gente conseguiu manter todas as questões sanitárias que teriam que fazer para a pandemia, a partir do momento que a gente começou a ver que teriam condições seguras de trabalho, a gente volta com muita força, continuando todos os trabalhos na infraestrutura, continuando vários trabalhos na questão social. A questão da educação aqui não teve como voltar naquele momento, mas aí depois, dentro do que o governo do Estado, o governo federal e obedecendo todas as normas de segurança e sanitárias principalmente, a gente consegue ir trabalhando também na educação. Mas com muito trabalho, com muito pensamento o tempo todo de como manter as pessoas em segurança, a gente consegue fazer, naquele momento ali ainda no primeiro semestre, consegue fazer com que o governo volte trabalhando quase, não vou dizer na total normalidade, devido à educação, à Secretaria de Esporte e outras secretarias que a gente sempre trabalha com muitas pessoas junto, a gente consegue voltar com quase a normalidade que a gente teria no ano anterior. Nós vamos já falar sobre a respeito desse novo desafio como secretário municipal de educação, mas a gente quer aproveitar ainda essa parte da infraestrutura, porque assim que vocês assumiram a prefeitura de Balsas, um dos primeiros atos ali do Dr. Eric foi dar uma enxugada na máquina, né? Tirar as gorduras, os excessos, pessoas que algumas não, inclusive nem moravam na cidade, tinham empregos na prefeitura, isso foi dando uma enxugada, pôde-se economizar algo. E a pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor, é possível, porque às vezes as pessoas falam
em alguns municípios por aí, não, se não for emenda parlamentar, se não for o governo federal, não se consegue fazer nada no município. É possível fazer algo com recursos próprios? Carlos Eduardo, a gente fez uma coisa muito interessante. Ontem mesmo, a gente conversando, ontem eu assumi a Secretaria de Educação, e eu conversando já com coordenadores, com as pessoas que compõem a equipe de governo na Secretaria de Educação, e foi colocada uma coisa que foi muito importante, e foi o que o Dr. Eric fez ao longo desses 4 anos. A gente quebrou um paradigma. A gente mudou um paradigma de primeiro você fazer a política, e algumas vezes até politicagem, para depois você vir com a área técnica. Não, o que foi que a gente fez? A gente fez primeiro a área técnica, primeiro a área administrativa, para depois vir a questão política. As duas andam junto, mas você tem que privilegiar qual é o mais importante na sua administração. O Dr. Eric elegeu o que era mais importante, era a questão administrativa, a questão da gente fazer bons trabalhos para o povo, para a cidade, para Balsas como um todo. E aí a gente consegue o quê? Vendo exatamente esse enxugamento da máquina, mas e você colocando pessoas que em pontos estratégicos e técnicos que exercessem bem esse trabalho. E aí a gente consegue criar um departamento de convênios, a gente consegue estruturar uma secretaria de infraestrutura que nunca tinha sido antes estruturada, com engenheiros, com arquitetos, com economistas, com várias pessoas importantes. Conseguimos com isso fazer bons projetos, ir atrás de recursos, mas o principal, conseguimos com recurso próprio do município, com a arrecadação própria que vem dos impostos municipais, como o IPTU, como o ISS, tá? Como o resgate dos terrenos que a gente tem, como o ITBI, com esses impostos municipais, a gente consegue aumentar a arrecadação, porque as pessoas, o povo começa a ver que trabalhando eles reconhecem e querem contribuir para que se faça mais. A gente consegue, então, trabalhar muito com recurso próprio e com a competência que a administração do Dr. Eric mostra, começa a vir bons convênios, tanto com o governo do Estado, ali no primeiro momento, como depois com o governo federal. E com todos esses deputados e senadores que apoiam a administração do Dr. Eric, apoiando, assim, o município de Balsas. Então, a gente mostra que aquele discurso, não, eu só consigo fazer alguma coisa com convênios ou com recursos que vêm do governo estadual ou governo federal, se não tiver esses recursos a gente não consegue fazer nada. Não, a gente mostra que dá para fazer muita coisa, e aí o Dr. Eric fez muita coisa com recursos próprios em relação à pavimentação, em relação à reforma de escolas, em relação à reforma de prédios públicos, de praças, de várias obras que a gente consegue ver hoje aí em toda a cidade, mas principalmente na pavimentação. A pavimentação, hoje você faz uma pesquisa, o que é que o povo ainda quer muito é a pavimentação. A gente recebe uma cidade precisando de mais de 250 quilômetros de asfalto, fizemos 80 e ainda falta muita coisa. Então, quem ainda não teve o pavimento, o asfalto passando ali na porta de sua casa, sonha com esse dia, porque é qualidade de vida. E isso daí a gente consegue mostrar que com recursos próprios a gente consegue fazer muito. Bom, já inclusive vamos continuar falando e quero falar sobre a questão da educação já e colocar as participações, mas você falou sobre asfalto, de fato, eu conversando com os vereadores aqui, falaram, o que te pediam mais? Asfalto. Nesse segundo mandato, por mais que o senhor vai ficar na educação, mas até por uma formação pessoal, o senhor ama a infraestrutura, a gente sabe disso. Vai ser possível avançar nessa questão do asfaltamento? Olha, primeiro essa questão da minha ligação com a Secretaria de Infraestrutura. Eu tenho 23 anos que eu moro em Balsas, cheguei aqui em 97, sou balsense, já de coração. E ao longo disso daí, várias vezes eu exerci esse papel de secretário de infraestrutura, já em outros governos, dentro do governo Luiz Rocha, no governo Jonas. Em outros governos eu exerci e sempre tive uma ligação. Eu sou concursado da prefeitura desde 97, como engenheiro civil, o único engenheiro civil concursado da prefeitura, e aí a minha ligação é com a Secretaria de Infraestrutura. Então eu tenho muito essa cara aí da Secretaria de Infraestrutura, e inclusive até o secretário atual, às vezes eu reclamo, eu tenho que me desligar mais da infraestrutura, mas ele mesmo diz, é difícil, porque tu tem aí mais de 20 anos ligado. É história. Então é meio difícil. Isso daí, por eu ser engenheiro, por eu ter esse amor pela cidade, por eu querer fazer o que a gente aprende na engenharia da melhor forma possível, querer fazer na cidade, é você ter sempre essa ligação. Então, é muito importante, eu acredito que a gente vai conseguir ainda fazer muito. Na administração, o Dr. Eric, ele tem
essa compreensão que a gente precisa ainda continuar fazendo muita pavimentação, porque ainda tem muita pavimentação para ser feita. Então a gente já começou a fazer planos. A senadora Elisiane Gama já colocou uma emenda já grande para o município de Balsas nessa questão da pavimentação. Trabalhamos muito para que a gente conseguisse fazer os projetos e entregar. Fora essa questão de convênios, já com recursos próprios, o prefeito Eric sempre trabalha com a economia de recursos para que a gente consiga fazer mais. Então a gente já termina esse ano e já começa o outro, economizando em vários setores que agora, durante o período de chuva, a gente tem que dar uma parada. Então a gente já começa economizando para que, quando você consiga trabalhar, já comece fazendo asfaltos. Então esse é, dentro da infraestrutura, um dos maiores projetos e com certeza vai continuar, que é a questão da pavimentação. Então, durante a campanha, o que nos era mais cobrado, apesar da gente estar na pandemia ainda, mas era a questão da pavimentação. Aonde o doutor Eric chegava, aonde eu chegava, era sempre a cobrança. Quando a gente estava em algum bairro que ainda faltavam ruas a serem pavimentadas, era a cobrança das ruas que estão faltando ser pavimentadas. Então a gente tem muito essa noção de que a gente precisa ainda fazer muito e com certeza não se vai parar. Vai continuar nesse grande projeto que em menos de 4 anos a gente já consegue fazer mais de 80 quilômetros de pavimentação. Só uma participação aqui no Facebook, o Galinho do Cerrado, muitos asfaltos e praças. Quais futuras inaugurações? Bom, o nosso segundo mandato, o doutor Eric, já começa com várias inaugurações. A gente está em obra o mercado público municipal, ali no centro da cidade. A gente tem a Praça do Saraiva, lá na Trizidela, que está em obra. A praça ali da Açucena, que está em obra. A Rua 20, aquele canteiro central da Rua 20. Todas obras de praça, tá? Áreas de vivência, que é muito importante, porque você precisa dotar a cidade de pontos que a família, que todas as pessoas possam se divertir, qualidade de vida, possam fazer ali uma caminhada, brincar, as famílias, as crianças brincarem. Então a gente está fazendo muito essas obras, todas elas devem ser inauguradas ainda agora no primeiro semestre. Tá? Então a gente tem muita coisa, a cidade já começa, o segundo mandato do doutor Eric já começa com essas obras a serem inauguradas. E, inclusive, a gente tem também uma escola lá no Jardim Iracema, que foi uma das obras que a gente consegue também fazer com que a gente termine, e eu acredito que ainda agora, até abril, a gente consegue também estar inaugurando essa nova escola lá no Jardim Iracema. Então, a gente já começa o segundo mandato com muitas obras em andamento e a serem inauguradas. Assumindo a Secretaria Municipal de Educação, qual o principal desafio? Como é que o senhor chega lá na secretaria? Quais os primeiros passos a serem dados? Carlos Eduardo, primeiro eu queria parabenizar o ex-secretário Márcio Rego, que é um companheiro aí de longas datas que a gente tem, um grande amigo, e pelo grande trabalho que ele fez na administração do Dr. Eric na Secretaria de Educação. Isso é muito importante. O Dr. Eric faz as mudanças, não porque o secretário não fez o que deveria, não. Todos os secretários trabalharam muito, fez até mais do que deveria ser feito, do que a gente tinha como metas, e o secretário Márcio ele fez isso. Mas, claro, todo mandato, o bom administrador sempre faz essa mudança, essas danças de cadeira, para que dê uma reoxigenada na administração, aumente a motivação. Então, isso foi importante, está sendo feito em outras secretarias, vai ter mudança, vão ter novos secretários. Então, isso é importante. E que fique bem claro que não é porque o doutor Eric acha que secretário A ou B não fez o que tinha que ser feito. De forma nenhuma. O Eric ele sempre consegue observar bem todas as qualidades das pessoas acima os potenciais acima dos defeitos. Ele, como administrador, ele sabe muito bem fazer isso e sempre faz. Mas é um novo desafio na minha vida. Eu fui inúmeras vezes, como eu falei aqui antes, secretário de infraestrutura. Na administração do Dr. Eric, eu estou vice-prefeito, mas fui secretário de infraestrutura, fui chefe de gabinete, voltei para a Secretaria de Infraestrutura. E o Dr. Eric pede, num momento muito importante, que eu assuma essa pasta. É um desafio. Eu sou também professor, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, que muito me orgulha. Sou professor no curso de Engenharia Civil. Tenho conhecimentos na área, não tanto como tenho como engenheiro, mas sei dos desafios. Estamos
montando a equipe, com a equipe que fica do secretário Márcio, com algumas pessoas que ligadas a nós. E a gente, um dos maiores desafios agora é a volta às aulas. Sim. A gente vive um momento muito difícil nessa questão da educação em relação ao ensino como está sendo dado. Então a gente o Márcio fez várias pesquisas de satisfação com as famílias, com os alunos, com os professores, diretores, coordenadores. Então a gente tem mais ou menos um mapeamento hoje, o que eles acham da volta à escola ou não. Tudo vai depender como a pandemia vai encaminhar. Tudo vai depender da questão da vacinação, e a gente acredita muito que a vacinação chegue logo. Então, tudo vai depender de vários fatores. Mas eu acredito que já agora a gente está nesse período de transição, mas uma das primeiras pautas é essa volta das aulas. Qual o modelo, qual o sistema, se vai ser um sistema híbrido ou se não, sim, mas a gente precisa voltar. A gente acredita que a pandemia vai passar, e a educação ela é prioridade na administração do Dr. Eric. A gente começa aí com esse grande desafio que é a volta das aulas, mas também com o desafio de fazer um planejamento, um plano de ação importante para que tudo que a gente tem em relação a não só obras, mas o principal, que é a questão pedagógica, sim, que é a questão qual é o nosso legado para essa, sim, geração que aí está e para as próximas que vão vir, qual o legado da administração do Dr. Eric para essa questão. Então a gente vê isso como um dos principais objetivos, como o próprio prefeito, o próprio Eric tem falado, que uma das suas prioridades vai ser a educação. E a pandemia vai passar e com certeza a gente fará um grande trabalho, espero que a gente consiga fazer, ou pelo menos igual que o nosso secretário Márcio fez, e eu consiga fazer, como ele fez, um bom trabalho também na secretaria. A educação de um município recebe recursos federais, verbas carimbadas, como a gente costuma dizer. E como é que o senhor está tomando o pé disso tudo? O que vai ser possível fazer com essas verbas que vêm, inclusive a questão dos precatórios? Bom, todos falam, né? A Secretaria de Educação em qualquer município, ela é uma subprefeitura, ela tem vida própria, né? Então vem os recursos carimbados. Eu recebo uma secretaria bem enxuta, com um trabalho muito bem feito, ali junto com a Secretaria de Finanças, o secretário Luiz Pedro. Então a gente tem um planejamento já como está sendo utilizado todos esses recursos da melhor forma possível. Fizemos várias obras de reforma e ampliação com esses recursos dentro da educação. Então a gente já fez no primeiro mandato a cartilha do que tem que ser feito da melhor forma possível. A gente fez isso. Tem a questão aí dos precatórios do Fundef. Conseguimos receber esse precatório, já está em conta remunerada, já estamos trabalhando no plano de ação, porque para que você use esse recurso, você primeiro tem que fazer o plano de ação, encaminhar para os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado, que é a Controladoria Geral da União, que é o Ministério Público. Já tivemos reunião do prefeito, da nossa Procuradoria, eu e o Ministério Público aqui, o doutor Lindomar, que também uma conversa muito boa, e a gente faz questão que essa presença dos órgãos de controle seja constante. Então hoje a gente está nesse trabalho desse plano de ação do Fundef, que vai ser um marco na história da educação de Balsas. Tanto na questão dos professores, que lutam aí para a questão dos 60%, e o doutor Eric, como nós, como toda a equipe, somos a favor que isso daí aconteça, mas não depende só da gente. E como a questão dos investimentos dos 40%. Então, com esses 40%, a gente vai conseguir, na parte de infraestrutura, fazer toda a questão do que a educação precisa de Balsas, e a gente está sonhando com isso. Mas não só de obras, sim, e não é só em obras que vive a educação. O maior projeto é o projeto pedagógico, e a gente está com essa responsabilidade, como já vinha da administração do Márcio Rego, a gente fazer um bom projeto, um bom plano de ação na área pedagógica, para que a gente deixe esse legado que eu aqui falei, que a administração do Dr. Eric deixe esse legado para as crianças que hoje são responsabilidade do município de Balsas. Muito bem, deixa eu colocar algumas participações aqui já rapidamente. O Franquiano, não é isso? Da Silva, esse é um homem de respeito. Aí, ó, a participação do nosso telespectador. Eu acho que é Franquiano o nome. Franquiano, é isso. É Franquiano ou Franquedo? Não, aqui tá Franquiano. Franquiano, né? Obrigado, viu, Franquiano? Tá bom? Mandando aqui a participação. Olha, o Denis Costa,
Manda aqui. Boa tarde, Cadu. Gostaria que você perguntasse aí ao secretário a respeito das escolas, principalmente do Cajueiro. Bom, a escola do Cajueiro hoje está funcionando ali no Marista, não é isso? Os alunos foram para lá. A gente já começa o ano com um projeto de reforma da escola, o prefeito Eric já com o Márcio, e conversando comigo, ele quer que seja feito todo o projeto de reforma daquela escola para que ainda no primeiro semestre a gente consiga terminar toda essa obra e a escola no segundo semestre volte a funcionar lá no Cajueiro mesmo. Chegou a participação aqui pelo Facebook, pelo Instagram, que chegou aqui a participação, José Hamilton. Boa tarde, Cadu. Com relação à infraestrutura da Vila Militar, o que está pensando o prefeito Eric para esse próximo mandato agora? Bom, desde desse nosso primeiro mandato, que a gente fez um projeto da questão da Vila Militar. É importante que se diga, na Vila Militar não é só pavimentação. O grande problema da Vila Militar hoje é a questão da drenagem. Então a gente tem já o projeto feito, projeto de drenagem, para que você faça a pavimentação. Precisa fazer essa drenagem para que após isso se faça as obras de pavimentação. Então primeiro a obra de drenagem, após a obra de pavimentação. Doutor Eric, desde esse primeiro mandato a gente fez esses projetos, infelizmente não conseguimos recursos para que fosse executado a questão da drenagem, mas a licitação, uma ata de preços com essas obras já se encontra feita e a empresa contratada, e vamos ver se já nesse primeiro ano do segundo mandato a gente já comece essas obras. Não vou dizer aqui, depois das chuvas, não vou dizer aqui que a gente conseguirá fazer todas as ruas da Vila Militar, mas eu acredito que as obras comecem ainda nesse primeiro ano, após as chuvas lá na Vila Militar. Sabemos dos problemas, isso é importante, a gente sabe Sim. o sofrimento ali de todas as pessoas que moram ali na Vila Militar, mas não é por falta de vontade. A nossa vontade era ter feito, resolvido aquele problema ali de infraestrutura, mas com certeza, nesse segundo mandato e ainda nesse primeiro ano, a gente vai começar aquelas obras ali da Vila. Bom, mais uma participação aqui, o Flávio Araújo Carvalho. Parabéns, Celso Henrique. Quando fica pronta a Praça da Catedral? Bom, a Praça da Catedral ela é um convênio Prefeitura Municipal Governo do Estado. Tivemos vários problemas no atraso desse repasse de recursos pelo Governo do Estado. Teve que ser parado porque o Governo do Estado não repassou durante esse período de eleição. Não foi possível ser repassado devido à legislação pertinente, que era a questão da eleição, a questão eleitoral. Então não foi repassado. O prefeito Eric, assim que acabou a eleição, entrou em contato com o secretário. O secretário disse que voltaria à normalidade, estamos esperando. Tem aí 30 dias, né, da eleição, do dia da eleição, estamos aguardando que seja feito, mas o Eric, o prefeito, já disse que se a gente não conseguir resolver com o governo do Estado, vai ser mais uma obra que vai ser terminada com recursos próprios. Então a gente vai destratar o contrato, o convênio com o governo do Estado e vai assumir a praça com recursos próprios. Mas a gente acredita que o governo Flávio Dino vai cumprir e que vai a gente retomar o convênio para que a gente termine as obras da Catedral. Vou, inclusive, questioná-lo sobre isso. Amanhã eu vou estar conversando com o governador, vou saber dele. Exatamente. Boa oportunidade. Boa oportunidade. Bom, e a respeito aqui, o Galinho do Cerrado colocou assim, pavimentação sem esgotos, a respeito talvez do saneamento básico. Tem alguma informação sobre isso? Olha, são as escolhas que você tem que fazer em administração. A cidade de Balsas, o que o Galinho deve estar falando é porque a gente não existe na cidade de Balsas. Só existe no Veneza, né? A exceção é só o Veneza, que existe rede de esgotamento sanitário. Na cidade toda a gente não tem um bairro com um palmo de rede de esgotamento sanitário. Como é que é feito o tratamento hoje? É individual, fossa séptica, sumidouro. Sim. De tempos em tempos a gente tem que fazer os esgotamentos. Ele está certo. A gente está fazendo serviço de pavimentação sem ter a rede de esgoto. Só que a gente tem que tomar decisões ao longo do mandato. A gente, ao longo desses 100 anos de cidade, 102 anos de município, foi um projeto que sempre foi negligenciado. A gente assume também sem ele. Hoje a gente já ouviu em vários órgãos, vários sistemas de televisão, a questão do projeto que está sendo feito através do senador Roberto Rocha, que é aquele projeto de saneamento básico da cidade de Balsas, que engloba tanto a parte de drenagem, como a parte de esgotamento sanitário, como ampliação da rede de água, então engloba toda a questão do saneamento ambiental. Esse projeto está sendo feito, foi contratado pelo valor de 5 milhões de reais, se eu não me engano,
Se eu não me engano, o projeto da rede de esgoto e de água já está feito. Pela Codevasf, que os recursos vão vir. E a gente acredita muito que vai vir esse recurso, porque com recursos próprios, agora eu respondendo o Galinho, a gente não consegue fazer essa rede de esgoto. É muito caro, porque não é só a rede. São são estações elevatórias, sim, porque a rede ela é captada e ela vai pela gravidade, mas ela tem que chegar num ponto baixo, dali ser elevado para um ponto mais alto até ir no tratamento, que quase sempre são lagoas de estabilização. Então é um projeto caro. Pelo que o Eric estava conversando comigo, ele me disse que parece que já está orçado, que ele teve em contato com os projetistas, de mais de 300 milhões de reais. Então é um recurso que, infelizmente, os municípios não têm como fazer isso. Mas ele está certo. O ideal seria que a gente fizesse primeiro as drenagens, primeiro a rede de água e depois a rede de esgoto, para aí vir a pavimentação. A gente consegue fazer a água, faz alguma coisa de drenagem, a maioria são drenagens superficiais, sarjeta e meio fio, mas a gente já trabalhou muito, já fez muita drenagem profunda, que são os bueiros, e a gente não consegue fazer a rede de esgoto. Mas, com certeza, esse projeto aí da Codevasf vai chegar, através aí do senador Roberto Rocha, e eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo isso. Ah, mas vai ter que rasgar o asfalto. Rasga-se o asfalto, mas depois faz toda a obturação ali do buraco da melhor forma possível. Inclusive, numa entrevista que eu tive com o responsável da Codevasf sobre esse assunto, ele falou que, inclusive, está dentro do projeto a recuperação asfáltica depois dos locais onde vai ser necessário cortar. Eu vou pedir só ao secretário e vice-prefeito, para sermos um pouco mais breves por conta do tempo, rapidamente aqui nas participações. O Flávio Araújo colocou assim ainda: parabéns, Celso Henrique, você, doutor Eric, fazendo um bom trabalho na cidade de Balsas. Obrigado, Flávio. Viu? Tatiane Rodrigues, parabéns, secretário. Obrigado, Tatiane. Aí começam a chegar muitas participações aqui. Manda um abraço pro pessoal do bairro Vitor Manuel, de Santa Rita de Cássia. O bairro Santa Rita de Cássia, que foi construído pela minha empresa há 10 anos atrás. Tenho um carinho especial por todos aqueles bairros do Minha Casa Minha Vida ali. O Santa Rita, Joci Barbosa, o Joci Barbosa, o Emerson Santos, Joaquim Coelho, Rosa Santos. 2 deles não foram a minha empresa que fez, mas tenho um carinho especial, porque são bairros muito importantes, tanto para a cidade de Balsas, como para toda a gente aqui que mora aqui na cidade de Balsas. Aqui a respeito, o Adenilson Brandão dos Santos pergunta o vice sobre a iluminação pública. A iluminação pública, a gente tem uma empresa que ela faz essa terceirização da manutenção da iluminação pública na cidade de Balsas. A gente está com vários projetos aí dessa ampliação das redes e da iluminação pública na cidade, inclusive com a troca de lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, por lâmpadas por LEDs. Então a gente está com esse projeto. Houve uma reformulação na ANEEL em relação à tarifa que a gente paga da iluminação pública, né? A contribuição de iluminação pública, a CIP, que agora vem para os municípios, e a gente vai conseguir estar melhorando e ampliando esse serviço no município de Balsas. Bom, para finalizar, porque são muitas as participações, mas vamos passar todas aqui para o vice-prefeito e secretário municipal de educação. O David Regis, boa tarde, Cadu, pergunta sobre a escola da Nova Açucena e também se vai ter reforma, porque lá está precisando muito. Bom, todas as escolas, o Márcio, quando saiu agora, já estava fazendo um levantamento, e a gente vai continuar com esse levantamento, de saber a necessidade de todas as escolas, para que entre nesse plano de aplicação dos recursos do Fundef. A gente, com os recursos que a gente tem a prioridade de reformar todas, tá? Dentro das maiores prioridades. E eu espero que, com certeza, lá da Nova Açucena esteja nesse rol aí de escolas que serão reformadas. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Depois eu vou colocar todas as participações. Por conta do tempo, a gente não pode continuar aqui, mas muito obrigado, tá? Pela sua vinda, obrigado. Parabéns mais uma vez pela reeleição. E espero contar sempre com a sua gentileza, que tivemos condições de conversar com a população, trazer aqui o senhor, bater um papo. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, ao Balsas Acontece, a todos que nos assistem, e dizer que a motivação, a vontade da gente trabalhar ainda mais nesse segundo mandato, ela existe, ela é latente, tanto no prefeito como de toda a equipe, e a gente espera, no final desses 4 anos, a gente estar com uma cidade ainda muito melhor. Obrigado a todos, obrigado a você e toda a sua equipe. Muito obrigado.